Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, sabemos que Jonas foi um profeta, que tinha um grande chamado, louvado seja o nome do Senhor, um grande chamado de pregar a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Jonas ali já podemos ver no capítulo 1, que Jonas, meus irmãos, ele estava desobedecendo a Deus ali. O Senhor tinha mandado ele ir a Ninive, mas como Ninive era uma cidade desobediente, que não era segundo o coração do Senhor, Jonas temeu e acabou não indo para onde o Senhor queria lhe mandar. Então Jonas fugiu da face do Senhor e pegou um navio para ir para Tarsis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ali Jonas estava indo para Tarsis, no meio do mar, louvado seja o nome do Senhor, começou ali uma grande tempestade. E todos que estavam ali reunidos naquele navio temeram muito, e cada um buscava o teu Deus. Cada um oferecia ali, buscava ali o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ali que foram até onde Jonas estava dormindo e foram lá acordar ele, falaram assim com ele: louvado seja o nome do Senhor. Que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Então lançaram sortes, e aquelas sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Ali começaram a fazer várias perguntas a Jonas, e Jonas ali respondeu, glória a Deus, que ele era hebreu e temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor ali naquela hora, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ló tinha declarado, louvado seja o nome do Senhor. Então ali, aquelas pessoas que estavam no barco, estavam no navio, sabiam que Jonas, estavam cientes que Jonas estava fugindo ali da face do Senhor. Então perguntavam por que ele estava fazendo isso. Podemos ver, irmãos, também, que aqueles homens que estavam ali no barco eram tementes também, louvado seja o nome do Senhor, eram tementes a outros deuses. Mas pode ver que pelo erro de Jonas, mesmo ele não tendo obedecido a Deus, Deus ali fez uma obra grande também no erro de Jonas. Não estou falando, meus irmãos, que temos que errar, mas Deus também trabalha em causas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, podemos ver que ali aqueles homens que estavam naquele navio temiam outros deuses, mas passou a temer o mesmo Deus de Jonas, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, sabemos também que nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, se Jonas fugiu da face do Senhor, o Senhor já sabia que Jonas iria fazer isso quando ele ordenava Jonas a ir a Ninive. Ele sabia que Jonas ia fugir da tua face. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens ali falou: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais, piorava, meus irmãos. E ele lhe disse: levanta e lançai o mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Meus irmãos, Jonas ali estava ciente que aquela tempestade estava acontecendo por sua causa. Jonas ali estava ciente que estava passando por aquilo tudo pela sua desobediência ao Senhor. Jonas ali estava ciente, meus irmãos, de tudo que estava acontecendo, e era as mãos de Deus mesmo que estava acontecendo ali. Era pela permissão de Deus que veio esta grande tempestade, a cada vez mais piorava. Era pela desobediência de Jonas, e Jonas estava ciente, louvado seja o nome do Senhor. Então até que Jonas fala: entretanto os homens remavam, esforçavam até alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia esbravecendo, a cada vez mais piorava. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem. Aqueles homens ali não queriam morrer por causa de Jonas, pela desobediência de Jonas. E realmente, louvado seja o nome do Senhor, é para se reconhecer, louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa da vida deste homem, não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então ali estavam vidas inocentes em risco por causa do erro de Jonas. E eles não queriam perecer por causa disso. E eles não estavam errados, glória a Deus, aleluia. Então eles ali levantaram Jonas e lançaram a ele sobre o mar. E assim cessou o mar, e a sua fúria foi embora. Então ali aqueles homens temeram, pois estes homens, ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glória a Deus, aleluia. Aqueles homens ali, meus irmãos, começaram a temer o nosso Deus Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Deus faz as tuas obras, Deus trabalha do jeito que Ele quer, meus irmãos. Não tem como compreender o agir de Deus, não tem como compreender as obras que o Senhor faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali deparou, como disse, o Senhor, um grande peixe. Aquele peixe engoliu a Jonas, uma baleia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali no capítulo 2 vai dizer: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas ali já estava lamentando, o que tinha acontecido. Certamente Jonas se arrependeu demais, louvado seja o nome do Senhor, por não ter obedecido o que Deus lhe mandava fazer. Meus irmãos, aqui aprendemos uma grande lição, que quando Deus nos mandar fazer algo, temos que ir sem pensar duas vezes, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe como trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Pode ter certeza que onde vocês estão agora é o lugar certamente que vocês devem estar. Então, meus irmãos, não murmure, não questione a vontade do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E quando temos a agir precipitadamente, pode ter certeza que não vai dar certo. Como temos a agir sem a direção do nosso Senhor, pode ter certeza que não vai dar certo, porque é Deus que tem que estar no controle de todas as coisas, meus irmãos. Confie no agir do Senhor, confie no teu poder, espera com paciência, porque nele tudo podemos fazer. A Bíblia fala que tem um tempo determinado para todas as coisas, então temos que esperar o momento certo também. Quando Deus falar que vai, então a gente vai, mas não deixe de obedecer o que Deus manda, porque, meus irmãos, a mão do Senhor pode pesar por cima de nós. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Permaneçam firmes na presença do Senhor, permaneça nessa peleja. Eu sei, a luta pode estar difícil, a prova eu sei como é difícil, o caminho está espinhoso, está doendo, está chorando, o coração já que está apertando, não aguenta mais, mas o Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos. Pode ter certeza que tudo que vocês estão passando, estão sentindo neste momento, eu sei que pessoas que estão me escutando nesta noite pode estar passando por uma luta, por uma prova grande, mas não desista do caminho do Senhor, não.
Não desiste de perseverar o Senhor, não. Porque Ele tem obra na vida de cada um de vocês. Eu sei que você pode até falar, mas irmã, falar é fácil, eu quero ver sentir na pele. Meus irmãos, ser crente não é difícil. Ser crente não é fácil, perdão. Mas Deus também não disse que era impossível. Temos que ter fé, temos que confiar no Senhor, porque nele, meus irmãos, tudo podemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Então Jonas ali orou e clamou ao Senhor dentro daquela grande baleia. E falou com o Senhor: por que tu me lançaste no profundo, no coração das tuas vagas? Tem passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-lhe. Glória a Deus, aleluia. Correram-lhe sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus, aqui podemos ver a oração de Jonas, podemos ver que a oração de Jonas foi respondida pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas ali clamou, Jonas se arrependeu profundamente, mas Jonas ali disse que onde o Senhor lhe mandasse ir, Jonas iria. Jonas se arrependeu de ter fugido da face do Senhor. E o Senhor, com a tua grande misericórdia, meus irmãos, deu mais uma chance a Jonas. Então o peixe ali, Deus ordenou que o peixe, jogasse Jonas para fora. E ele vomitou a Jonas na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas ali passou uma prova grande. Dentro da baleia, dentro daquele peixe grande. Mas Jonas ali clamou ao Senhor. Vemos ali também a misericórdia do Senhor, meus irmãos, porque podemos ver que Jonas ficou dentro daquela baleia, meus irmãos, mas Jonas não morreu. Meus irmãos, Deus e a tua misericórdia. Deus e a tua misericórdia. Meus irmãos, passamos por muitas provas. Mas não, meus irmãos, Deus não deixa nós perecermos. Deus segura em nossas mãos. Porque somos todos dependentes do Senhor, a carne é fraca. Mas temos que depositar nossa confiança no Senhor, porque no Senhor tudo possamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jonas prega a Nínive o arrependimento dos ninivitas. E aqui vemos também o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E prega contra ela a pregação que eu te disse, Jonas. Então ali Deus ordenou mais uma vez, mas Jonas dessa vez foi e cumpriu o que o Senhor lhe ordenava. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali Jonas pregou o arrependimento e todos ali daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no capítulo 4 vemos o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor, o último capítulo do livro de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ficou todo ressentido. Porque Deus viu a obra grande. Depois que Jonas pregou a Nínive, Deus viu a obra grande, Deus viu o arrependimento dos ninivitas. Viram que eles se converteram de todo o seu mal, dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. E não o fez. Deus livrou ali os ninivitas da morte, não deixou que os ninivitas morressem, porque Deus já tinha obra na vida daqueles ninivitas. Deus iria destruir a cidade, mas como ele mandou Jonas ir, Jonas primeiro fugiu da tua face, mas depois foi. Ali Deus se arrependeu e não fez mais nenhum mal, não destruiu a cidade de Nínive.
Glória a Deus, aleluia. Porque viu o arrependimento. Deus e a tua misericórdia é tremenda, meus irmãos. Tremenda. Glória a Deus. E orou o Senhor e disse, Jonas, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Perguntou a Jonas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou, debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ali achou que Deus iria destruir Nínive. Mas Deus tinha se arrependido e não iria mais. Então o Senhor fez ali nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou um extremo por causa da aboboreira. Jonas ficou alegre porque Deus fez nascer aquela aboboreira que fez sombra para ele descansar. Mas, porém, Deus enviou um bicho que no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver, Senhor. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse, tivesse compaixão da aboboreira no qual não trabalhaste, Jonas, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite apareceu. Eu não hei então de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E também muitos animais, Jonas. Meus irmãos, aqui termina o capítulo 4. Jonas, vemos ali que Jonas ficou feliz por Deus ter colocado aquela aboboreira para ele descansar, fizeste sombra para ele descansar. Então o Senhor até fala, uma coisa que me chamou a atenção foi o versículo 10, que o Senhor fala, tiveste compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, Jonas. Nem a fizeste crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. Jonas não trabalhou naquela aboboreira. Deus fez nascer ali, sem nenhum trabalho para Jonas, e Jonas ali descansou na aboboreira. Então, o Senhor fez um exemplo a Jonas. Ei, eu de não ter compaixão, Jonas, pelo aquele povo. Aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. Uma grande cidade que tem mais de 100.000 homens, Jonas. Em que não sabe nem discernir a mão direita, a mão esquerda, Jonas. Então, meus irmãos, o Senhor nos dá uma grande lição aqui também. Que para conquistarmos o que queremos alcançar, temos que batalhar, meus irmãos. Porque nada é fácil, Deus não dá nada de mão beijada a nós. Temos que batalhar, temos que seguir firmes, perseverando no Senhor. Meus irmãos, porque pode ter certeza que quando conseguimos uma coisa das mãos do Senhor, que tanto batalhamos, quanto perseveramos, a gente vai valorizar. Mas, meus irmãos, vocês podem até falar que não, podem discordar, mas quando conseguimos as coisas muito fáceis, temos a não valorizar, temos a não voltar a agradecer a Deus. Por isso, meus irmãos, que temos que lutar, temos que permanecer firmes na presença do Senhor. E aqui o Senhor deixa uma grande lição para nós nessa passagem de Jonas. A continuar perseverante na tua presença, a continuar, meus irmãos, firmes e não desobedecer ao mandamento do Senhor. Deus ali ainda teve misericórdia de Jonas, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mas não desobedecemos. Não é bom desobedecer à vontade do Senhor. Tudo que o Senhor nos ordenar fazer, temos que fazer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E essa é a passagem que eu deixo hoje para todos vocês, amém? Que Deus abençoe cada um. Louvado seja o nome do Senhor e boa noite a todos, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade.